Você crê no seu coração que o Espírito Santo de Deus ressuscitou ele dentro dos mortos ao terceiro dia. Meus amados, quando nós confessamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós passamos a ser uma nova criação. Nós passamos a ter a vida eterna. Um local onde não haverá dor, tristeza, não haverá mais morte. Meus amados, não tem coisa melhor do que isso. Nós temos a certeza da nossa salvação, da vida eterna. Mas, como nós estamos falando de ser rico em misericórdia e bons frutos. Certa vez um cego estava em Jericó e ele ouviu um barulho diferente. Vocês estão vendo aí a imagem do Senhor Jesus Cristo e os seus discípulos e o cego de Jericó. Mas vamos narrar do início. O Senhor Jesus Cristo entrou na cidade de Jericó, ministrou, e quando ele ia saindo, aí um cego soube que era Jesus que estava passando. Mas ele perguntou às pessoas que vinham antes: que barulho é esse? O que é que está acontecendo? Aí disseram: não, é Jesus que está passando. Quando ele soube, ele perguntou: é o Jesus de Nazaré? Aí disseram sim, porque lá em Israel existiam muitas pessoas também chamadas Jesus, mas só existia um Jesus, o Nazareno. Quando ele soube, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, semelhante à mulher cananeia, tem misericórdia de mim. E começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas iam passando e diziam: cego, cala a boca. Mas ele era uma pessoa determinada. Ele não parou, ele sabia que Jesus de Nazaré, quando ele chamou filho de Davi, ele já estava, pelo Espírito, foi-lhe revelado no seu Espírito, que ele era o Messias, ou seja, o Salvador do mundo que eles estavam esperando. E sabe o que aconteceu? Ele continuou a gritar mais forte. E foi ao ponto quando o Senhor Jesus Cristo já vinha chegando mais perto e ouviu aquela voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor Jesus Cristo parou aquela multidão e disse para seus discípulos: vão lá e traga este homem aqui. E os discípulos vão, chegam junto do cego de Jericó e diz: o mestre quer vê-lo. E a primeira coisa que ele faz, sabe o que é? Ele de um pulo se pôs de pé. E a segunda coisa que ele fez, mostrando a sua profunda fé. A fé que ele teve, que seria curado da cegueira. Ele jogou a sua capa fora. Porque era uma coisa que o governo de Israel providenciava. Os mendigos, eles tinham uma capa que servia de proteção ao sol durante o dia e ao terrível frio durante a noite. E aquele homem, numa prova de fé, ele jogou fora aquela capa. Ele disse: eu não vou mais precisar disso, porque eu vou readquirir a minha visão e eu não vou precisar mais de ser mendigo. E ele chega junto ao Senhor Jesus Cristo, como vocês estão vendo aí no slide, e o Senhor pergunta: o que é que você quer? Aquele homem que era um mendigo, ele poderia dizer: ah, Senhor, eu queria ganhar uma oferta, uma esmola bem grande para passar um mês de férias. Ele poderia pedir tanta besteira, uma casa para morar, uma bengala nova, mas ele foi o objetivo, ele sabia o que queria. Ele estava diante daquele homem que tinha o poder sobre a vida e sobre a morte e sobre as doenças. E ele disse para o Senhor Jesus: mestre, que eu volte a ver. E o Senhor Jesus Cristo disse para aquele homem: seja feito de acordo com a tua vontade. E a narrativa diz, meus amados, que aquele homem voltou a ver imediatamente. E sabe foi o que ele fez? Realmente ele não foi pegar a capa de volta para mendigar. Ele saiu acompanhando o Senhor Jesus Cristo. Meus amados, esta é mais uma característica. É ter a misericórdia que nós devemos exercer para com o nosso próximo. A sexta característica da sabedoria de Deus na nossa vida é que nós devemos ter uma sabedoria imparcial. O que é isto? Meus amados, nós, como cristãos, nós não podemos
fazer acepções de pessoas. O próprio Deus não faz acepção de pessoas. E a vontade de Deus, está lá escrito na palavra, é que todos cheguem ao conhecimento da palavra e sejam salvos. O Senhor Jesus Cristo não discrimina ninguém, Ele veio para salvar todos. Então, não há discrição. Ele não faz distinção. E outra coisa também, meus amados, a sabedoria imparcial faz com que a minha conduta tenha de ser de tal modo que a minha palavra seja sempre sim, sim e não, não, como disse o Senhor Jesus Cristo. Porque o que passa disso é do maligno. Eu não posso dizer que vou fazer uma coisa e daqui a 10 minutos eu já digo para a pessoa, não vou fazer diferente. Você tem que ter atitudes corretas. A sua palavra é sim, sim, não, não. O que for mentira, você não vai aceitar. Você não existe mentira branca. E a palavra de Deus diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. E a 7ª característica é sabedoria que vem de Deus para nós exteriorizarmos através das nossas atitudes, sem hipocrisia, ou seja, com sinceridade. Meus amados, a pessoa que é hipócrita é uma pessoa mentirosa, porque é uma pessoa que está fingindo sentimentos, posturas e posições, fingindo, ou seja, está enganando as pessoas. Ela está como se fosse um artista de uma novela, de um filme. Está representando o papel daquilo que ela não é realmente. Meus amados, o Senhor Jesus Cristo foi muito objetivo com os hipócritas. Ele chamou-os de sepulcros caiados. Então essa não deve ser a postura do cristão. Meus amados, finalmente eu gostaria de dizer a todos que a nossa sabedoria, a nossa postura como cristão deve ser sempre pura, pacífica, deve ser compreensiva, deve ser rica em misericórdia e frutos, deve ser imparcial e deve ser sincera. Essa é a maneira como o cristão deve se comportar. E se nós assim fizermos, através do nosso testemunho, nós poderemos ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Se você ainda que está me ouvindo, ainda não fez a confissão, ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você pode estar numa penitenciária, no hospital, você pode estar na rua, você pode estar em casa. Eu quero dizer que a palavra de Deus diz que quando nós confessamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e nós cremos no nosso coração que o Espírito Santo de Deus ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, nós passamos a ser uma nova criação. E aí você vai procurar uma igreja cristã para ser alimentado na palavra de Deus, e o Espírito Santo já passou a morar no seu espírito, e a palavra de Deus, que o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele é o nosso ajudador, o nosso conselheiro, é ele que vai ensinar todas as coisas que você vai ter que deixar, que são coisas erradas do passado, e ele vai lhe mostrar claramente. E você, sem trauma nenhum, você vai deixando as coisas que não edificam a sua vida, nem a da sua família. Não desligue. Daqui a pouco nós estaremos de volta. Mas agora eu gostaria de agradecer ao grupo da TV Maceió, representado pelo professor Paulo Cajueiro, sua esposa Dona Delma e doutor Antônio Cajueiro Neto, pela colaboração que eles têm dado a este programa. Queremos também agradecer a água mineral que eu vou beber agora, a água mineral Verdes Mares, do grupo Rafael Tenório, também a clínica Consulvete, clínica veterinária do Dr. Edinaldo Firmino,
e também a Escola Cecília Meireles, da professora Marluce Carvalho Firmino. Não desista que daqui a pouco teremos o segundo bloco do programa Palavra da Fé, histórias que edificam. Não desligue, daqui a pouco. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim.
não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Clínica Veterinária pensou Consulvet, consultas, vacinas, hemogramas automatizado, exames brucelose, tuberculose e anemia, infecciose equina, cirurgia. Tudo isso você pode encontrar aqui na sua Clínica Veterinária Consulvet. Endereço: Rua Teresa de Azevedo, número 1178, no bairro do Farol, Maceió, Alagoas. Telefone 3338-9616. Água Mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. De volta ao programa Palavra da Fé, nós teremos agora o segundo bloco, cujo título é Histórias que Edificam. Eu gostaria, inicialmente, também de afirmar que eu sou pastor evangélico da Igreja Evangélica Verbo da Vida Praia, localizada na Avenida Jatiuca, número 457, juntamente com o pastor Renato da Silva, somos pastores auxiliares, e o nosso pastor presidente é o pastor Saul Ramos. Se você ainda não tem compromisso com nenhum ministério e quiser visitar-nos, nós ficaremos honrados com a sua presença. Queremos agradecer também ao grupo TV Maceió, na pessoa do professor Paulo Cajueiro, a sua esposa Dona Adelma, ao doutor Antônio Cajueiro Neto, pela colaboração que eles têm dado ao programa Palavra da Fé, que chega a todos os nossos telespectadores. Queremos agradecer também de coração a Água Mineral Verdes Mares, do grupo Rafael Tenório, a Clínica Consulvet, a Clínica Veterinária do Dr. Edinaldo Firmino, e também a Escola Cecília Meirelles, da professora Marluce de Carvalho Firmino. Agora vamos relatar em Histórias que Edificam. Isso é uma história verdadeira que aconteceu comigo mesmo. Eu, quando exerci a minha profissão como cirurgião geral e cirurgião cancerologista, isso foi no início da minha carreira. Chegou uma cliente no meu consultório e ela tinha queixas digestivas, ela tinha dores no hipocôndrio direito, dores tipo cólicas, principalmente quando comia comidas gordas, e essas crises se repetiam de vez em quando. E os americanos e ingleses, eles dizem que tem três coisas que podem um médico a diagnosticar cálculo na vesícula. Ele dizia que era uma pessoa que era fat, forte, female. Fat era gorda, forte, quarentona, e female porque era mulher. E naquela época não existia ainda, aqui em Maceió, talvez, não sei, fora, aquele exame de ultrassonografia. Então nós só tínhamos mesmo, era o colestograma oral que nós fazíamos. E através disso nós fazíamos o diagnóstico. Foi feito o colestograma e mostrou que aquela mulher tinha realmente um cálculo na vesícula. Nós fizemos o preparo e resolvemos fazer o tratamento cirúrgico. Naquela época não existia a cirurgia através de videolaparoscopia,
era abrindo mesmo o abdômen, isso foi nos idos de 74 por aí, vocês podem ter ideia quantos anos. E quando nós abrimos o abdômen daquela senhora, com a incisão subcostal direita, nós começamos a cirurgia, tudo tranquilo, e a técnica que nós aprendemos lá no Hospital do Servidor do Estado, com o professor Mariano de Andrade, nós identificávamos primeiro a artéria cística, depois o canal cístico, isolávamos tudo direitinho, ligávamos, depois nós injetávamos soro na serosa que recobria a vesícula para facilitar soltar a vesícula do leito hepático. Nós começamos a fazer aquele procedimento, já tendo ligado a artéria e também o cístico, e a cirurgia limpa, sem sangramento nenhum. E quando estávamos quase no final de soltar a vesícula do leito biliar, que é fixada exatamente na parte inferior do fígado, de repente, quando nós seccionamos lá uma pequena bridazinha, o sangue subiu, que foi bater no teto lá do centro cirúrgico daquele local onde nós estávamos operando. Foi um sangramento totalmente anormal. Então eu percebi que aquela senhora tinha um hemangioma localizado, preste bem atenção, exatamente no local onde a vesícula se inseria no fígado, no leito. Agora vocês imaginem a situação. O hospital que eu operava era um hospital que não tinha muitas condições em termos de equipamentos. Nós não tínhamos, por exemplo, agulhas atraumáticas próprias para fazer sutura de fígado. E para completar, como ela perdia muito sangue, foi feita a classificação do sangue naquele hospital e era 0 negativo. E o hospital não tinha banco de sangue. Agora vocês vejam a minha situação. Mas primeiramente que eu tinha Deus me dirigindo, me guardando, me deu exatamente recursos, subsídios para eu enfrentar aquela situação. Então, eu rapidamente consegui tirar o restante da vesícula e coloquei várias compressas molhadas, bem quentes mesmo, tamponando ali o leito da vesícula. E aquela mulher precisava de transfusão. E o hospital onde eu estava operando não tinha ninguém para providenciar sangue. Vocês podem imaginar a situação do cirurgião. Mas eu tinha 2 assistentes excelentes, que eu quero honrá-los agora, doutor Adelmo Augusto Arcanjo e doutor Camilo. E eu, sabe o que eu fiz? Deixei o Adelmo no comando, ele comprimindo ali aquelas compressas no leito, no fígado. E eu tive que sair do centro cirúrgico. Eu tinha mandado a enfermeira ligar para o hospital universitário, onde eu era professor lá da universidade, e disseram que tinha 500 ml. E eu do farol fui bater no tabuleiro no hospital universitário. Mas Deus é tão bom, quando eu cheguei lá, a pessoa responsável pelo banco de sangue pegou o frasco de 0 negativo que tinha e ela mostrou que tinha mais outro. Não era só um, eram 2. E eu disse a ela, olha, eu vou ter que precisar levar esse outro também, porque eu não sei como é que vai ser lá o problema depois para fechar aquela paciente. E ela disse, mas doutor, como é que o senhor vai levar os 2? Olha, eu me responsabilizo, mas é um caso de emergência. Eu preciso desse sangue. E eu vim do tabuleiro com aquele sangue. E quando cheguei no hospital, lá no farol, aí foi colocado o sangue que recuperou a pressão daquela mulher. E eu resolvi, como não tinha material cirúrgico para fazer estrutura hepática, eu já tinha ouvido falar de um grande cirurgião que tinha lá no Hospital dos Servidores, que fazia cirurgia vascular, principalmente também de
anastomose esplenorenal, que era uma cirurgia usada para o tratamento da hipertensão arterial que causava varizes de esôfago. Isso era muito comum antigamente aqui em Alagoas. Hoje, graças a Deus, está resolvido. E resultado, eu deixei umas 3 compressas bem quentes, comprimindo mesmo o leito hepático. Deixei em cada compressa um rabicho bem grande, exteriorizando, saindo aqui pelo lateral. E fechei, a paciente se recuperou, graças a Deus. Eu chamei a família, expliquei tudinho e disse que tinha deixado 3 compressas para comprimir. Não foi porque eu estava me esquecendo não, mas que dentro de 7 dias eu iria reabrir aquela paciente. E para a honra e glória do Senhor, aquela mulher não sangrou mais. Depois que foi fechado o abdômen, nós ficamos acompanhando e ela evoluiu muito bem. E com 7 dias nós reabrimos. E com muito cuidado, nós gastando muito soro fisiológico, para evitar que o coágulo não soltasse, né, que estava tamponando aquela formação de um hemangioma, que é um tumor vascular. E graças a Deus aquela mulher saiu bem. Então, meus amados, são histórias que edificam, que mostram as dificuldades que nós, como cirurgiões, podemos passar, como todas as pessoas em qualquer profissão. Mas quando nós temos um Deus que está conosco, Ele nos dá exatamente a direção. Ele mostra exatamente aquilo que nós deveríamos fazer. E aquele cirurgião lá do Hospital do Servidor, ele relatou para nós que teve um grande sangramento, que ele teve que deixar, foi compressa mesmo. Foi exatamente o que eu fiz naquela paciente. Eu quero agradecer a todos os nossos telespectadores, a nossos patrocinadores, e quero lhes dizer que estaremos no próximo programa também. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam com todos os nossos telespectadores, com os nossos patrocinadores e com os diretores desta emissora e sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém.